A paz, discípulos que esperam ardentemente pelo Senhor. Nós vimos anteriormente que a boa nova da salvação, a notícia de maior esplendor de todos os tempos, chegou até nós. Jesus dizendo: eu vou ser morto e crucificado, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas os amigos de Jesus não ouviram a última parte. Foram seletivos para ouvir apenas o que eles queriam e aquilo que eles se importavam de fato. A parte do sofrimento, da dor e da morte, eles ignoraram. Era a hora deles falarem: que maravilha, Senhor! Já vai ser ressurreição agora? Que beleza! Já vamos entrar na fase da ressurreição? O Senhor vai atravessar este vale de sombra e de morte para nós, mas em seguida já vai ter ressurreição? Vamos para lá logo. Vamos passar o vale então. Mas não. A seletividade dos ouvidos deles é: não, Senhor, cruz a gente não quer não. Isso vai dar muito trabalho. A gente quer festa, a gente quer churrasco, a gente quer poder. A gente quer vitória já, e que seja preferivelmente antes da ressurreição. Vai com esse papo de ressurreição para lá. Manos queridos, qualquer crente com um bom ouvido teria pensado: oh my God, beautiful, wonderful. Vamos inaugurar esse tempo então. Jesus será a primícia dos que dormem. Ele vai abrir o portal para todos nós. Vamos lá. E se a gente morrer, o que importa? Se estaremos garantidos na ressurreição, para depois nunca mais morrer. Mas Pedro aqui é aquela figura do Esaú que troca o melhor por um prato de comida, justificando que tem fome. E Jesus rebate a proposta. Não, Pedro, isso que você está me propondo já foi oferecido a mim. Esse espírito satânico de prato pronto que você me apresenta é o mesmo oferecido pelo Satanás lá no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É por isso que eu posso te chamar igualmente de Satanás, Senhor Pedra de lasca-pedra. O trabalho de Jesus para convencer a gente de que é bênção, em contraste com o prato de lentilha, é imenso. Lá em Marcos 9, na transfiguração, logo depois, na descida daquele monte, Jesus diz para o Pedro, para o Tiago e o João: não contem nada para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. E eles dizem: o que será que significa ressuscitar de entre os mortos? Também lá no caminho de Emaús, lembram? Jesus está ressuscitado já. E ele diz a mesma coisa. Vocês não entenderam isso ainda? Que convinha primeiro que o Cristo padecesse e que depois ressuscitasse de entre os mortos na sua glória? Mas que antes da glória vem o padecimento, vem a renúncia. Que ninguém entra em sua glória sem antes passar pelo processo de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz, de viver como Jesus no mundo. Esse processo não será invertido por nenhuma lógica, por nenhuma teologia, por nenhuma revelação e por ninguém. Quem estiver falando isso estará falando sob o espírito de Satanás, porque primeiro importa viver esse corpo de morte, de dor, de choro, de relatividade, de privação e de entrega, mas com uma glória antecipada. Qual glória? A da lucidez espiritual, a da sabedoria celestial, em que, podendo algumas coisas, renunciar a elas, porque não convém, porque não edifica, porque não faz bem, porque não tem peso e consistência do que é eterno. Aí Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, mas só depois da cruz. Depois tem ressurreição. Depois da cruz. E depois da ressurreição,
tem vocês vivendo a vida de Jesus na terra. Jesus diz, me repetindo entre os homens na história, sendo as minhas testemunhas de como é enfrentar a carne, o mundo e o diabo. A minha glória, a minha honra, eu apostei em vocês. Eu confiei a vocês. A esperança da glória são vocês em mim e eu em vocês. Não é lindo isso? Manos, essa é a lógica das lógicas. O resto é bobeira, é ilusão, é brincar de casinha, é perder tempo e vida. Porque pensando em ganhar a vida, perde ela e fica no Egito, amassando barro sem palha para fazer o quê? Tijolo. Olha a síntese dessa parada. Eu vou para Jerusalém, vou ser trilhado, esbagaçado, humilhado, eu vou morrer de forma horrenda, mas eu vou ressuscitar e vocês se alegrarão. Mas haverá um hiato, haverá um intervalo em que vocês vão ter que tomar a cruz de vocês e me seguir. No entanto, chegará o dia em que eu vou voltar, o dia em que o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos. Alguns dizem que são 71 mil deles, criaturas estupendas, de outras dimensões, alguns deles assustadoramente diferentes, como diz Isaías e Ezequiel. Então, todo olho o verá. Sabe o que isso significa? É que haverá uma percepção cósmica. O universo inteiro saberá que chegou o dia do Senhor. A redenção de tudo o que foi criado chorará de alegria, porque os filhos de Deus terminaram a peregrinação no cosmo caído. Aí, manos magníficos, os seres mais belos e desejados pelo Senhor, que somos nós, feitos de matéria orgânica planetária, mas a coroa da criação, que venceram também a morte e que agora executam o julgamento de tudo no universo. Onde houver galáxias, haverá a história dos que venceram com Cristo nesse planetinha Terra. Aleluia. Jesus está aqui tentando engravidar a mente desses homens com essa visão superior, com esse esplendor todo, dizendo para eles: vale a pena negar-se a si mesmo, vale a pena renunciar, tomar a sua cruz, vale a pena me seguir nos meus passos. Aquele que entender isso achará tudo, tomará posse de tudo, vai demonstrar que ambiciona o amor como transcendência absoluta para si mesmo. Quem assim viver saberá que não veio a este mundo apenas para viver angustiado, correndo atrás do vento, existindo atrás do que é temporal e vaidoso. Saberá que não veio a este mundo apenas para construir tocas, para acasalar e procriar como bichos mamíferos. Não, Jesus diz, em mim. Gente assim saberá que não é apenas um corpo que tem espírito, mas que é um espírito imortal que habita num corpo mortal, que por melhor que seja, bonito ou forte, não pode ser comparado à vida plantada dentro das entranhas e que não precisa morrer eternamente. Essa é a lógica tão simples de entender,
Mas por que muitos não se entregam, não se decidem? Por que tantos vivem encantados e seduzidos com os falsos confortos deste mundo, com as falsas promessas e expectativas de Satanás? Essa lucidez me faz entender por que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E encerra dizendo sobre a nossa colação de grau. É sobre o diploma celestial maravilhoso no versículo 27. Ele virá na sua glória, junto com os seus anjos, e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Que obras? Isso é assunto para outro encontro. Deus os abençoe.